Para tudo. Se você sintonizou aqui conosco, é porque tem algo muito importante para você. Aqui nós tocamos em assuntos de extrema relevância para a sua qualidade de vida, para o seu conhecimento. Hoje aqui nós temos Fernando Becker, mas antes disso eu quero que a Bárbara se apresente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bárbara Oxman, sou terapeuta, comunicadora, apresentadora e estou muito feliz de estar aqui sempre trazendo, né, os lembretes importantes do nosso podcast. A gente tem uma comunidade exclusiva no WhatsApp que você pode entrar, fazer parte, receber conteúdos exclusivos e acompanhar de antemão os nossos convidados, né? Que particularmente hoje eu acho que a gente já gravou um podcast antes de começar o podcast. Só nesse papo, praticamente, né? Com um aquecimento maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse bate-papo de hoje. Compartilhem, troquem essas informações, levem essas informações, porque isso vai ser realmente muito importante, muito relevante para todo mundo que está sintonizado aqui com a gente. Fiquem de olho, porque o episódio hoje vai estar incrível. Com certeza. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Eu sou o Marco Marzola, terapeuta, produtor de orgonites, e aqui na minha frente, Fernando Becker. Ele é escritor, ele é professor, ele vai ensinar a vermos coisas de uma maneira diferente. Muitas vezes aquele medo, aquela insegurança que nós temos, até mesmo para nos comunicar, para vender, para negociar. Fernando, por favor, complemente. Olá, primeiramente quero agradecer o convite da Bárbara, do Marco, do programa e a todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. O que nós vamos fazer aqui hoje realmente é para você levar a sua vida para um próximo patamar, para um próximo nível, caso você tenha esse interesse. E se você tiver, fica aqui até o final que vai valer a pena, porque a gente vai abrir a caixa preta do que faz a diferença na hora de você se comunicar de uma forma que faça as pessoas quererem comprar os seus produtos, seus serviços ou até mesmo as suas ideias. E até mesmo uma conquista amorosa. Pronto. Pode utilizar o conhecimento da forma que quiser, desde que você fique mais feliz. Pronto. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Estou à disposição. Vamos lá. Por favor, me conta um pouquinho sobre a sua carreira. Como você chegou no ponto que você está hoje? Legal. Bom, tudo começou, e eu vou ser o mais breve possível, porque a história é longa. Eu tive uma filha com 17 anos. Eu tinha com 16, eu fiquei sabendo que eu tenho uma filha. E com 17 ela nasceu. Naquele momento ali eu entrei em parafuso. O que eu faço agora com 17 anos com uma filha, né? Para ter uma ideia de tão parafuso que eu fiquei na época, que eu pedi demissão até de onde eu trabalhava. Eu trabalhava no Banco Meridional. Nossa, né? Já cedo também, né? Cedo, né? Eu desde os 15 anos. Aí, quando eu fiquei sabendo, um pouquinho perto dela nascer, pedi demissão, não sabia o que fazer. Aí depois disso eu disse, o que eu vou fazer para começar, né, a dar uma vida digna para minha filha, para poder sustentar minha filha, né, e não depender dos meus pais ou de alguma pessoa para poder nos ajudar. Bom, fui para o ramo das vendas. Então comecei a vender ali com 17 para 18 anos, né, e faço isso até hoje. Ao longo do tempo, eu inicialmente comecei em academias, eu trabalhei em academia por 2 anos, depois eu montei a minha primeira academia. Com 19 anos eu tive a minha primeira academia, porque eu sabia vender. Então, vender era o meu diferencial, não porque eu sabia sobre exercícios, sobre academia, mas esse foi o meu diferencial. E a partir daí eu comecei a desenvolver habilidades na área de vendas, porém, chegou um ponto em que eu me limitei, né? Tanto como empresário, como vendedor da minha própria academia. E aí eu fui buscar outros formatos de conhecimento, não só de vendas. E aí eu fui para a PNL. Então, logo lá com 22 para 23 anos, eu conheci a PNL. E comecei a estudar desde então e estudo até hoje, né? Então, fui fazer cursos fora do Brasil. Queres fazer uma pergunta? Não, talvez alguém não saiba o que significa PNL. Boa. PNL foi o primeiro divisor de águas da minha vida, né? Para dizer algo um pouquinho antes ainda, eu vou dizer que eu li o livro do Lauro Trevisan. Nossa. O Poder Infinito da Mente. Da Mente. Esse foi o livro que eu li com 17 anos ali. A partir dali começou, né, a me desenvolver assim, no sentido de querer mais, de utilizar o poder da mente. Né? E aí fui até a PNL. Então, PNL, o que é? Neurolinguística. Programação neurolinguística. Né? Para resumir programação neurolinguística em uma frase, é a programação do cérebro através da linguagem e da postura.
Então, você programa o seu cérebro e até mesmo de outras pessoas através do que você fala e da forma que você, né, está, o seu corpo, se comporta, a sua fisiologia, né, e também, principalmente, a forma que você se movimenta e a maneira que o seu corpo está. Isso passa uma informação imediata para a pessoa. Então, depois que eu entrei na PNL, que fui me aprofundando nesse conhecimento, aí eu conheci o coaching, aí eu fui fazer treinamento com o Tony Robbins nos Estados Unidos, né, do coaching. Eu fiz com o Robert Dilts na programação neurolinguística, que é um dos maiores do mundo. Eu fui procurar psicologia positiva, eu fui estudar diretamente com o Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, e depois fui buscando vários outros conhecimentos para gerar, assim, toda uma bagagem para poder usar esse conhecimento a meu favor, né, para melhorar a minha vida e também das outras pessoas. Porque aí, depois de um tempo, quando eu me conectei verdadeiramente com isso, eu não queria mais academia. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria atender pessoas, eu queria transmitir aquilo que aconteceu comigo, eu me destravei, né? Porque eu tenho... Você entrou nesse estudo da PNL já pensando em fazer um trabalho para outras pessoas ou foi inicialmente para si mesmo? Não foi. Tá. Não foi. É como se Deus tivesse me colocado naquele lugar para aquilo, para mim, para que eu pudesse ter uma ferramenta para ajudar os outros. Como eu falo, isso me arrepia. É real. E quando eu conheci então a PNL, comecei a aplicar em mim para poder me destravar, não só na área de vendas, mas na minha própria psique, na minha própria vida, pessoal, né? claro, Na vida pessoal. Sim. Então, eu vi que isso era útil para outras pessoas. E eu comecei aos poucos a atender os funcionários, né, ajudar um que estava com dificuldade aqui, uma dificuldade ali, até que um dia um funcionário meu chegou, até não sei se eu poderia falar isso agora, claro, mas ele chegou, eu comecei a conversar com ele sobre uma técnica de PNL e de repente ele falou assim, não, ele tem uma parte minha que quer se matar e tal. Tá. Aquilo ali para mim disse, opa, para tudo, né? Eu vou ter que começar a estudar mais para poder, né, entender o que acontece com uma pessoa que chega a esse ponto de expressar isso inconscientemente, porque foi no meio de uma ferramenta, ele falou isso daí. Aí eu parei de começar a atender só as pessoas que eram meus funcionários, as pessoas ali, e comecei a abrir a possibilidade de atender outras pessoas. E atendo pessoas desde essa época até agora, né? Entre outros negócios, é claro. Mas a PNL, ela sempre esteve presente, mas não só mais a PNL. Então, eu fui buscar também conhecimentos da psicologia. Então, eu fiz pós-graduação em psicologia analítica, fiz pós-graduação em psicologia em si, e coaching também, era uma pós-graduação em psicologia e coaching, a outra em psicologia analítica. E fui conhecer os arquétipos também. Então, a partir daí, o conhecimento começou a ter mais, digamos, uma função de ajudar a pessoa mais rápido. Sim. Porque aí eu fiquei com a necessidade e também muito bem estruturado, né? Bem estruturado pela psicologia, pelo conhecimento e pelo resultado que gerava nas pessoas. Então, brevemente, eu fiquei por volta de 16 anos sendo dono de academias, até as últimas academias que eu vendi. Depois daí, para cá, 100% coaching e consultoria empresarial, porque depois, do meio do caminho, sim, eu comecei a ajudar empresas também. Porque eu descobri que, na realidade, o que faz a diferença numa empresa não é exatamente a técnica, o conhecimento acadêmico, nem a administração. É a psicologia. É a forma que a pessoa pensa, é a mentalidade. E aí, quando eu consegui ajudar a pessoa na mentalidade, muitas vezes eu nem falava nada sobre negócios e a pessoa já começava a vender mais. E esse pode ser um assunto que a gente pode trazer para as pessoas aqui, de como que funciona isso. Sim. Acho que é uma coisa legal da gente conversar e, claro, tem esse ponto, né, em que a gente sente essa necessidade de passar aquele conhecimento, né? Aquilo que a gente recebe, chega um ponto em que aquilo quase que fica intolerável, tipo, não, eu preciso passar isso adiante, né? Eu preciso passar isso para frente, assim. Então, dentro desse teu processo, tu trouxe a questão dos arquétipos. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, assim. Então, a partir do momento em que a gente se conhece, a gente tem essa ferramenta, é como se a gente recebesse, assim, um manual de instrução. Perfeito. Olha, tu funciona dessa forma, então aqui tem certos gatilhos, então daqui tu vai ter ferramentas, né? É mais ou menos assim que as coisas funcionam? Assim? Primeiro, o que é o arquétipo, né? E depois vamos destrinchá-lo. Legal. Então, quando nós estamos fazendo um trabalho para ajudar as pessoas, quando chega um determinado ponto que você não entende o porquê que aquela pessoa não consegue, né, fazer o que foi combinado, ou não consegue dar continuidade àquilo que ela supostamente disse, né? Se propôs. Que ela se propôs, ela disse que queria. Né? A pessoa tem um bloqueio, não consegue, procrastina. Isso, mas tem uma técnica, uma ferramenta, e mesmo assim ela não faz. Sim. Aí eu comecei a estudar, aí que eu fui procurar os arquétipos para entender o que era. Primeiramente, eu nem sabia o que era. Estudando Jung, né, cheguei aos arquétipos. O arquétipo vindo de Jung, achei bem complexo.
Bem, embora tenha lido os livros de arquétipo do Jung, mas não... É uma Pouco linguagem muito aplicável. É uma densa. linguagem densa, Pouco complicada. aplicável, assim. Pouco aplicável. Tá? Eu, Sim. particularmente, não conseguia ver que aquilo era uma ferramenta que eu poderia usar em termos de conhecimento para ajudar as pessoas. Só que, logo em seguida, eu conheci, através de um amigo, um livro da Carol Pearson, que é uma pessoa que pegou esse conhecimento dos arquétipos e traduziu isso de uma forma muito mais fácil de entender. Uma linguagem aplicável. palatável, né? A gente consegue aplicar. Então, comecei a estudar o livro dela inicialmente, que foi um livro mais para a questão de marketing, que era O Herói Fora da Lei. E depois eu cheguei ao livro que é O Despertar do Herói Interior. Esse livro é fenomenal, muito bom. fantástico, extraordinário, e eu li ele profundamente. Então, nenhum conhecimento que eu tive em faculdades, em pós-graduações, se compara ao fato de ter feito essa imersão dentro do livro, porém, aplicado em clínica, ou seja, aplicado na prática, no atendimento das pessoas, que eu comecei a ver o que estava acontecendo. E aí eu percebi a presença desses arquétipos. Então, o que é arquétipo? É uma informação do inconsciente coletivo que gera na pessoa uma inconsciência de ação. Então, é como se ela fosse tomada por uma consciência externa que faz com que ela se comporte de um certo modo que ela nem percebe que está fazendo isso. Porém, é a presença daquele arquétipo. E ele ocorre nas pessoas por diversos fatores, entre os quais um tipo de hábito, um tipo de comportamento, um tipo de medo. Tudo isso pode ativar um determinado tipo de arquétipo ou outro. Né? Quando tu identifica qual arquétipo que tá, tu consegue fazer o processo de mudança, consegue fazer ela enxergar que aquilo está acontecendo, primeiro trazendo consciência, e aí vem a psicologia cognitivo-comportamental, porque primeiro tu entende o que está acontecendo, depois tu age na direção de resolver isso. Então, quando tu aplica esse conhecimento, as coisas começam a se colocar nos seus lugares. A pessoa precisa ter uma compreensão de o porquê e o como ela está agindo para ter uma mudança de comportamento. Então, quando você apresenta este conhecimento, eu vou dar um exemplo. O arquétipo do órfão. O arquétipo do órfão é aquele que faz as coisas não darem certo. Então, muitas pessoas, quando elas têm um objetivo, uma vontade de algo maior e melhor, elas geralmente, isso a audiência agora vai poder comentar aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Olha só, quando você tem uma ideia, um objetivo, eu quero uma casa nova, eu quero mudar de emprego, eu quero um relacionamento maravilhoso, e isso começa a dar errado. É porque você teve aquela vontade que vem do inocente, que é o arquétipo inicial. Eu tenho vontade, eu quero aquilo. Depois aparece o órfão dizendo, isso aí não é tão fácil, isso não vai acontecer. Não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta. Não sou bom o suficiente. Perfeito, exatamente. São os pensamentos que vêm, só que são pensamentos do arquétipo do órfão, para que aquela pessoa não vá na direção de se decepcionar ou de se frustrar se ela não conseguir aquilo que o inocente estava desejando. Então a pessoa, ela quer um relacionamento, mas ela já começa a colocar empecilhos, começa a se atrasar quando marca um encontro, começa a não responder a mensagem rapidamente porque quer fazer algum tipo de jogo psicológico, mas acaba fazendo autossabotagem. Sim, sim. Nos negócios, não liga para o cliente, evita, por exemplo, dar continuidade a um atendimento que começou, ofertou um produto. Para de dar continuidade, por quê? Porque o órfão faz ela se desviar. Faz ela olhar para outro lugar. A partir do momento que ela vê que talvez aquele resultado não seja tão rápido quanto ela espera. É que o órfão aparece para mostrar que o resultado não é tão rápido. Ela tem que superar o órfão para poder ter o resultado. É um movimento inconsciente, um próprio pensamento. Não vou ligar agora, eu vou esperar uma hora mais propícia. Isso. Pode E ser. essa hora mais propícia até no meio você vai de uma esquecer. negociação. E o até pior no meio de de uma tudo. negociação, né? E o pior de tudo. Pode tocar o teu telefone na hora que tu tinha que fazer a ligação para a pessoa. Por quê? O arquétipo ele é tão poderoso porque ele é uma entidade... Movimenta os mundos. Os mundos. Desde o início da humanidade. É uma egrégora que conecta todos. Exatamente. Sim. Então, toca o telefone da pessoa na hora, que ela vai ter que fazer uma venda, fechar um negócio, falar com uma pessoa importante, fazer algo que deveria fazer para resolver aquilo que é uma dor de barriga, né? Dá uma dor de barriga. Uma dor de barriga. Ela come uma coisa que não deveria. Isso, exato. Isso, para ter a dor de barriga naquela hora. Exatamente. E ela não sabe por que isso acontece. Ela não associa as coisas. Não associa por não ter o conhecimento. Aí quando começa a ter essa consciência, começa a fazer sentido para ela, logo ela começa a resolver esses problemas. Integra, né? Ela está integrando, claro. Aquilo que era, né, grande se torna pequeno. E isso pega por causa do merecimento. Então a pessoa não se sente merecedora de conseguir aquilo que ela quer. Por exemplo, vou vender um produto, vou trabalhar numa empresa, vou abrir um negócio, vou vender a minha estrutura, alguma coisa. O que acontece? A pessoa
tem dentro dela um limite, que ela mesma criou ao longo do tempo, desde a infância, por Uma exemplo. baixa autoestima generalizada ou focada num ponto, numa situação. Isso. E aí, o que acontece? Ela vai encontrar meios de não fazer, porém, essa autossabotagem, ela é gerenciada, por exemplo, por esse arquétipo. E para resolver isso aí? E agora, né? Tudo bem, a gente trouxe a informação, disse que existe, e como Tá é que todo resolve? mundo... né? Como é que resolve? Em duas palavras, É. procura o Fernando. Assista o podcast. Assista o podcast. Deixa um comentário. Deixa um aqui, comentário. Compartilha com as pessoas. Com as pessoas. Você conhece pessoas que, por exemplo, podem estar passando por algo desse tipo? Então compartilha esse podcast, porque pode ajudar a vida de uma pessoa que você talvez nem sabia que estava passando por isso, ou que se você sabe que está passando, é sua responsabilidade fazer isso. Com toda certeza. Precisa fazer aquela mudança de móveis, precisa arrumar o quarto. Procrastina tudo. Procrastina tudo. Muito bom essa colocação, hein? Porque, por exemplo, quando eu chego numa empresa, eu já vou dar a solução ali depois. Mas quando eu chego numa empresa... Às vezes tem coisas simples do dia a dia. Não Isso. precisa ser algo muito complexo, não precisa estar ligado apenas no mundo de negócios, compras. Não. É a vida pessoal de cada um dentro de casa. Quando você, por exemplo, eu chego numa empresa, por exemplo, e a mesa do dono ou de um vendedor muito importante para a empresa está totalmente bagunçada. O que acontece? Ali está a energia parada. Só que a pessoa não tem essa consciência. Aquilo ali é uma obra do órfão. Aqueles papéis que são colocados ali em cima da mesa é uma obra do órfão. O que você tem que fazer? Você tem que resolver isso através do terceiro arquétipo. Nós falamos do primeiro, que é o inocente. Inocente, O órfão. o órfão. E vem o guerreiro. O que o guerreiro faz? O guerreiro não é aquele que vai lá e faz e acontece, combate. Não. Nesse contexto, o guerreiro faz o plano. Ele é como se fosse um general. Estratégico. Ele vai lá e faz o seguinte, não, só um pouquinho. A gente quer vender tanto, a gente quer relacionamento assim, a gente quer melhorar a nossa vida. O que a gente vai fazer? Ele vai começar a criar um plano. Um plano que é possível fazer no agora. Como é que eu vou fazer para chegar ali? Exatamente. Aquele ponto mapa a ponto. mental, né? Aquele Mapa mental, né? passo a passo. Aquele mapa passo a passo. Simples, Destrinchar os passos, assim. simples na capacidade de cada um. Sim. Ou seja, você que está vendo, que talvez pense, mas plano, eu não tenho nem ideia de como fazer um plano. Não, você sabe, porque é na sua capacidade. Se você ativar o arquétipo do guerreiro, e tem posições até fisiológicas que ativam o guerreiro, né? Verbais também, né? Você vai conseguir começar a olhar para o seu objetivo de uma maneira mais clara, sabendo que é possível através de um plano que você tem capacidade de fazer. Porque se você não tiver capacidade de fazer, não é o plano que você vai conseguir fazer. Então, cada um que tiver um plano, conseguir escrever no papel o que fazer, é capaz de fazer. Sim. Tá? Então, quando a pessoa escreveu o que tem que fazer, ela tem, a partir daí, então, um passo a passo para seguir. E depois vem o próximo arquétipo. Aí vem o caridoso. Quando aquilo que ela tem que fazer para realizar o objetivo lá do inocente não ajuda os outros, ela tem mais dificuldade de conseguir seguir o plano. Então, ela tem que colocar como, por exemplo, vamos dizer que vocês querem que mais pessoas participem ativamente como patrocinadores, investidores, apoiadores do programa. Tá. Ok? Perfeito. Ótimo. Empresas. Tá. Empresas que tenham, né, que venham a fazer Estão parte. sintonizadas ali. Sintonizadas, com o nosso que façam parte e tudo mais. Tá. O objetivo é para você. Não é para eles. Você é Sim. o final, o cliente Você que final. tá aí ele tá olhando, assistindo a gente lá. Porque quanto mais, por exemplo, empresas vierem a contribuir neste projeto, que é um projeto que está ajudando as pessoas, porque o objetivo é ajudar as pessoas, mais você vai ter a capacidade de fazer isso. Mais você vai ter a liberação interna de poder fazer. Entendi. E vai defender isso com unhas e dentes, dizer, você tem que estar comigo. Entendi. Porque nós temos uma missão Porque juntos. isso se torna mais na humanidade do que propriamente para o meu mundo interno, Me para as arrepiou, minhas... E exatamente neste ponto, Bem legal. nós temos Ah, sim, também. nosso apoio. Nosso apoio, né? É bom, hein? É bom, É bom. e, maravilhoso. e esse chá é muito bom. É. Aonde isso que aí. as pessoas podem achar esse chá que é Bruta maravilhoso? Flor, nossa parceira, que faz uns chazinhos, umas alquimias, né? Ela mesma que Botânicas, prepara, ela mesma faz que- as é misturas. Tea Blender, né? Tea Blender. Tea Blender. Exatamente. Então ela faz um estudo das ervas e das plantas e do que a gente quer atingir com aquela
planta específica, né? No caso, o nosso chá, ele é um chá de transmutação, Opa. de energia, então trabalha com a sálvia, com a verbena, com a lavanda, que traz aquela calma, porque muitas vezes esses estados de ansiedade da tua mente fica muito agitada, né? A gente não consegue enxergar, né? Uma cidade que está congestionada, o fluxo, né? O trânsito não circula. Então precisa baixar um pouco, né? Para que toda essa clareza também que tu tem trazido aí pra gente, né, Muito Fernando? bom mesmo, Possa hein? acontecer, senão a pessoa nem consegue se conectar, se a mente dela tá muito tumultuada, né? Porque Então, as se a gente plantas, precisa né? produzir alguma coisa, a gente precisa acalmar a mente, Exatamente. diminuir a quantidade de pensamentos para poder focar E os fazer uma rituais coisa são para só. isso, né? Da gente né? parar, aquece a água, né? Faz o chá. Então, Muito bom mesmo. obrigada, Ju. Muito bom. Um com chá, a gente. um floral, um aroma, tudo isso são ferramentas que a gente pode usar. Perfeito. E muito bom mesmo, né? Então, esse é um exemplo clássico e perfeito. Porque o chá vai fazer bem para vocês que estão aqui Com certeza. e também para você que está aí. Exatamente. Se você utilizar o chá, você vai melhorar a sua vida. Consequentemente, esta empresa, essa parceira, essa pessoa, de uma maneira ou de outra, está ajudando a todos. Está contribuindo com todos. Aí faz muito sentido. Aí alivia um pouco o peso daquela coisa da ganância, Não, né? Do tipo, pô, eu tô lá vendendo, tô enganando alguém, eu tô manipulando alguém. Muito legal. Esse tipo de venda não funciona. Esse é o caridoso, então. O Esse é o arquétipo caridoso do caridoso. o arquétipo do caridoso é que ele abre a porta da prosperidade. Entendi. Porque ele tem uma razão de fazer aquilo. Por exemplo, quando eu vou numa empresa, uma das primeiras coisas que nós fazemos é entender a missão da empresa. Tá. Mas aí a missão, o pessoal fala, missão, Fernando, lá na faculdade de administração tem. Eu pego Valores aquelas e missão. missões, aquelas lá, perdão, tá, gente, que é da acadêmico, eu tiro tudo da parede. Eu digo assim, tira isso aí da parede. Não tem um funcionário dentro de uma empresa que saiba o que está escrito ali. Exatamente. Agora, quando a gente chega numa empresa e diz, uma construtora que eu atendi um tempo atrás, falou assim, nós trabalhamos para fazer os nossos clientes felizes. Cara, deu. É Pronto. isso. Não bota, escreve isso na parede, todo mundo sabe o que você está fazendo. Aí você vai atender o cliente que está entrando em contato. Cara, se eu não atender o cliente, eu vou fazer ele feliz. Ponto. A empresa toda trabalha para esse objetivo. Se eu demorar para dar um retorno, Se eu não fizer bem feito o der meu uma informação trabalho... desencontrada. Tô cortando um fluxo. Eu tô cortando um fluxo. Porque o objetivo Autossabotando. todo é para Sim, um sim. único lugar. Com certeza. Fazer o cliente feliz. Sim. Você está feliz com a sua casa, com a sua construção, com a sua compra? Está. Então a nossa empresa cumpriu o papel, a missão dela. Porque ela só existe por causa disso, senão ela não pode existir. E o dinheiro é uma consequência. O dinheiro nunca falta quando ele está relacionado 100% ao caridoso. Porque o caridoso, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é aquele que só faz. O pior caridoso é aquele que muitas vezes, infelizmente, fica na figura da mãe ou da avó, que faz assim, cuida da pessoa, né? Chega lá, quando a pessoa está na hora de ir para a faculdade. Aí diz assim, você vai ter que fazer medicina, você vai ter que fazer direito. Mas por quê? Porque eu te sustentei até hoje. Porque eu cuidei de ti. Porque eu te dei casa, comida, roupa lavada. Porque é uma profissão boa, vai ganhar dinheiro. Porque esse é o objetivo da pessoa, não daquela, né, do filho. E aí o caridoso negativo. Esse é o caridoso negativo, que faz sempre para cobrar depois. Com juros altos. Com juros altos. É quase como se sequestrasse subjetivamente a pessoa, Claro. né, para que ela Cria faça o uma que a pessoa dependência financeira, emocional. Aquele que volta né? e fala, eu disse, eu falei. exato. Você não me Te ouviu. ajudei uma vida inteira. Né? Aquela E aí coisa vem assim, né? o grande caridoso, né, Jesus, Tá. que deu a vida pelas pessoas, que dá um exemplo, né, na forma dele nos mostrar, né, a nossa capacidade também de perdoar, a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de ser, fazer, né? Então, uma pessoa, quando ela está no caridoso, ela faz sem esperar nada em troca. Sim, E aí, obviamente, a troca, ela é inevitável. sim. É E, Fernando, Isso. falamos aí sobre fé, então, Isso. sobre Deus, Isso. né? Em que momento isso entrou na tua vida? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu vou dizer que sempre dentro de mim teve alguma coisa nessa relação, mas não assim de maneira muito clara. Eu logo no início da minha vida, assim, Tu vem de uma família que tinha algum católica, tipo de católica. tipo de Ia prática? na igreja católica, Tá. isso, mas frequentavam assim de fim de frequentava todo semana, domingo. missa. Meu pai, por exemplo, não faltava à missa. Tá. Das 8 da manhã. Tá. Toda vez. Toda vez. Toda E vez. levavam vocês, os filhos? Não assim? necessariamente. Tá. Tá, mas ele ia. Tá. Aí quando a gente podia, a gente ia junto, ou a gente Perfeito. ia na das 10. Tá. Um pouquinho mais tarde no domingo. Aí eu participei de grupo de jovens, tudo mais. legal. Mas confesso sinceramente que aquilo ali pra mim era só uma questão burocrática. Tá. Era só uma Tenho questão que de ir. tenho que ir porque meu pai foi, porque Tá. tal. Não porque eu quero. Não porque eu quero. Aí eu depois Tinha uma religião, mas não a religiosidade. Exatamente. Eu ia ali porque tinha que ir e ainda Sim. ficava querendo sair. Eu ficava dizendo, porque Que horas vai acabar? Que horas vai acabar? O que esse papel? Eu ficava lendo o papel.
Só que aí depois, né, com o amadurecimento, com o tempo, né, eu fui buscando mais a minha individualidade na relação com a crença, né, da espiritualidade, de Deus, de tudo. E aí eu fui mais para, por exemplo, buscar a igreja evangélica. Eu fui em várias igrejas, né? Mas no fim não era isso também. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, comecei a escutar a Bíblia. Então eu comprei a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, né, em CD ainda. Saudoso Cid Moreira. Isso, muito bom. É aquela voz. E aí eu ouvi várias e várias vezes e aquilo foi fazendo sentido também e tal. Já ouvi uma... Que também não é um texto fácil de se compreender. Não é. É maravilhoso, Não é. mas não é Mas fácil. eu já fiz estudos também com a... Como é que é o nome daquela igreja? Como é que agora eu me esqueci até o nome da igreja que a pessoa não pode fazer nada aos sábados. Metodista? Não. Esqueci agora. Como é? Adventista. Adventista. Isso. Eu fiz um estudo na Adventista de algumas pessoas que eu conheci na época. É um estudo bem profundo também. Foi muito bom, né? Só que eu também não concordava com essa história de não poder trabalhar no sábado. Tá. Então, enfim, não entrei em nenhuma doutrina. Né? E fui estudar mais realmente Deus, né? Deus, Jesus, e realmente buscar esse conhecimento. Né? Então, só que tem um personagem que é muito polêmico para a maioria das pessoas, que eu acredito que ele é um exemplo de fé. Quando eu falo de fé, eu me lembro dele. E entre todos que eu estudei, o Edir Macedo. Tá? As pessoas podem ter crítica e tudo mais sobre isso, mas em relação a falar sobre fé, ele fala de um jeito que poucos falam. Com certeza. Né? Ele demonstra isso na forma dele falar. E se tu pegar o discurso dele de 1990 e o discurso dele agora é a mesma coisa. Sim. É um cara que não mudou. E cresceu muito. Né? E ajudou muita gente. Tudo certo em relação a cada um com a sua opinião. Agora eu vou falar sobre fé, então, aproveitando essa deixa dele. Sem fé, como está na Bíblia, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter um bom relacionamento. Sem fé é impossível você ganhar dinheiro nos negócios. Sem fé é impossível você ter um corpo saudável. Sem fé é impossível você viver de uma maneira saudável e feliz. Esse é um ponto que eu posso trazer, assim, de maneira que eu defenderia essa tese. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que já aconteceram, mas que eu não necessariamente vi. Então aquilo já aconteceu. Se eu tenho certeza que aquilo já aconteceu, o meu corpo já melhorou, se eu acredito que o meu corpo... Podemos falar que energeticamente já está materializado. Falta trazermos para... Consciência. O que falta para trazer é o quanto a pessoa mantém essa fé ativa dentro dela. Porque se ela manter a fé ativa dentro dela, isso vai acontecer. E o que faz a pessoa não manter a fé ativa? Ah, perfeito. Muitas vezes é não reconhecer o órfão. Tá. Achar que as coisas não dão certo e que não é por ali o caminho. Muitas vezes a pessoa ela é influenciada negativamente por pessoas próximas que não necessariamente querem o melhor para ela. Tá. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu atendo uma pessoa, né, um empresário, que é muito bem sucedido, mas que ele quer crescer mais. E ele sentiu que está bloqueado. São assim os meus clientes normalmente. Eles vão até um certo ponto e depois pensam, por que eu não cresço mais? Então, quando tu fala cresce, é o ganhar mais dinheiro. não só isso, tá? Não só Crescer é expandir, Expandir, poder, tá. isso, até poder... Por exemplo, um cliente que eu estava atendendo falou assim, não, eu gostaria de ter um lifestyle com a minha família. Tá. Eu queria ter mais tempo e não baixar legal. minha qualidade de vida econômica. Não é necessariamente só o dinheiro. Não, o dinheiro, ele é um símbolo, né, do quanto aquele negócio é bom ou não. Perfeito. Então, se a pessoa tem um bom negócio, que tem muitas pessoas possíveis que possam comprar, ele é um negócio que tem que faturar mais. É um negócio que não tem tantas pessoas, necessariamente tem que se inventar algo ou trabalhar em Utilizado cima. como uma métrica. É uma métrica, né? O dinheiro é uma consequência de um trabalho feito com foco no caridoso, que é uma missão que faça sentido para aquela pessoa que faz, senão o dinheiro é vazio. Entendi. Então, trazendo o exemplo desse cliente, ele é muito bem sucedido, ele estava buscando realmente, chegou num limite. Crescimento. Crescimento, chegou num limite ali. Só que ele estava me comentando com um amigo que, quando ele tinha 11 anos de idade, ele brincava com um amigo, jogava bola com um amigo e aquele amigo era muito competitivo com ele. E um dia ele corria mais com o amigo e ele ajudou o amigo a correr mais do que ele. Depois disso, aquele amigo competia com ele. E aí, ele no momento atual, ele é muito melhor, muito mais bem sucedido, se for falar, do que o amigo. E eles se encontram, eventualmente. Só que eu comecei a perguntar para ele, tá, mas e como é que tu fica quando tu encontra teu amigo? Porque ele falou assim, eu vou até um certo ponto e depois eu paro, eu recuo. Com que frequência tu vê esse teu amigo? Porque quando ele vê esse amigo, ele se torna quem?
Aquele Aquela guri criança de 11 anos. de 11 anos. Quando ele é aquela criança de 11 anos, aquele cara tá na frente dele. Quando ele olha para a vida daquela pessoa que está inferior a ele hoje, nesse contexto econômico e tudo mais de vida, e é insatisfeito, porque ele me relatou isso, ele começa a ir para esse lado. Porque ele, de alguma maneira, quer agradar aquele amigo, quer se tornar aquele amiguinho lá dos 11 anos, e isso tudo ocorre de maneira inconsciente. A pessoa não sabe que está fazendo isso. Então, esse é um ponto que nós temos que ter muito cuidado de trazer a consciência, né, de por que a gente faz as coisas ou por que a gente não faz as coisas. Então, quando a pessoa não faz, ou ela está em um estado de consciência que ela não percebe que está, que é um estado anterior, ou seja, ela é uma criança, e criança não faz negócio, né? Criança não tem relacionamento, Entendi. criança não consegue falar, não se comunica, Só quer agradar. só quer agradar, e ele só quer agradar, quando quer agradar o negócio vai mal, a relação vai mal e tudo vai mal. Sim. Então esse é um ponto, entre outros, Sim. que a pessoa acaba fazendo autossabotagem por não merecimento, que é, por exemplo, eu não aceito ter uma coisa que é muito boa porque a minha mãe nunca teve essa capacidade. Porque meu pai nunca teve um carro muito bom, ser muito melhor que o do meu pai. Então eu nem vou na casa do meu pai com aquele carro. Ou nem E isso tudo é inconsciente. tudo inconsciente. As pessoas, a maioria, não tem consciência disso, desses bloqueios, dessas dificuldades. E por isso não faz. Porque ela não sabe. Exatamente, aquelas pessoas que agradam demais as outras pessoas. Abre mão de coisas que ela necessita, que ela precisa para ajudar aqui, ajudar ali, ajudar lá. Depois fala, eu não tenho amigos. Isso. Perfeito. E aí um ponto bem importante, a pessoa pergunta assim, então tá, Fernando, quer dizer que tu sabe tudo sobre isso, quer dizer que a tua vida é maravilhosa, é perfeita, que tu ganha múltiplos milhões todos os meses. Não é bem assim. Porque nós também somos inconscientes. Sim. Muitas vezes nós nos damos... Eu me dou conta talvez mais rápido. Mas não quer dizer que eu também não faça isso. Porque muitas vezes nós estamos numa relação, conversando com alguém, a gente vai abrindo nossas defesas. Quando vê, nós nos tornamos um pouco daquilo também. Então nós temos que cuidar muito onde nós vamos, com quem nós falamos. Os tipos de conversa. Os tipos de conversa, o tipo de música. Com certeza. Tudo isso influencia no resultado da pessoa na vida como um todo. Sim, porque os sentidos, eles estão atraindo energia o tempo inteiro, né? Então, através daquilo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente ouve, né? Que a gente fala, vai modular a forma como a gente pensa, a forma como a gente se alimenta, o tipo de alimento que a gente coloca para dentro do corpo, né? A gente carrega isso. A gente carrega então, onde a gente isso, vai, né? a gente leva um pouco e deixa um pouco da gente. Sim, sim. E essas falas que parecem um pouco paradoxais, assim, da pessoa dizer, não, eu quero, mas aí tu vê que as atitudes dela não estão levando para esse caminho, né? Isso é interessante. É uma fala meio vazia, muitas vezes, né? Tu sabe que muitas vezes a pessoa, ela tem essa vontade, né, dentro do ser dela. Mas ela tá tão bloqueada por várias formas inconscientes Sim. que ela acaba tendo 98% do tempo da vida dela sendo inconsciente. Consciente. E eu te pergunto isso porque eu trabalhei como parteira há muitos anos. E eu via muito das mulheres dizendo assim, não, eu quero muito ter um parto natural, eu quero ter um parto sem anestesia e tal. E aí chegava na hora, não era nada daquilo. Mas aí ativou o sistema dela, né? Tá, mas o que tu tá fazendo para isso? Não, o médico que decide, Isso. né? E qual é o teu caminho, né? Porque a gente tá sempre colocando, parece que o resultado daquilo nos outros, né? Então, às vezes, até alguém que te contrata vai dizer, pô, mas o trabalho do Fernando não funcionou. Exato. Né? Mas e qual é o trabalho que a pessoa fez? Isso. Né? Isso é um ponto que eu trago no primeiro momento. Importante, né? Eu digo, a primeira coisa eu era uma coach de gestantes. eu vou até aqui, e daqui pra lá é contigo. Né? Eu consigo chegar até aqui, consigo. Exatamente. Mas eu consigo fazer um trabalho que é teu. Não. É um trabalho que é É uma individual. transformação que é de dentro para fora. É de dentro para fora, é no ato em si da pessoa. Sim. Mas o ponto de, por exemplo, a mãe ou a pessoa não fazer, porque ativa o sistema dela, que isso não é algo muito comum, eu vou trazer para a gente abrir um pouco, né, se for o caso, para a gente dar continuidade, que é assim. Ó. Nós temos 2 sistemas que operam na nossa psique. O sistema que é regido pelo neocórtex, baseado na essência do eu, ou seja, sou eu e sei que sou eu. Então eu tenho, vamos fazer assim, ó, eu e o eu animal. O eu mesmo e o eu animal, tá? No meio desses 2 aqui, tem o neocórtex cerebral, que é o nosso lobo frontal, que faz a cognição das situações, beleza? Que sabe ou não sabe, que nos diferencia dos animais. Sim, né? O ego, na verdade, é o ego, né? Se a gente pegar a palavra ego, é o que nos diferencia de outras coisas. Está dentro do neocórtex ali, tá? Essa percepção sobre o eu. Né? Que individualidade. Mas não é o eu real. Então, o eu real quer. Não, eu quero.
Eu gostaria, eu tenho vontade. Por quê? Porque o instinto de natureza dessa pessoa é crescimento. O instinto de você é crescimento. O instinto de você é um relacionamento melhor. O instinto de você é ter mais condições econômicas. O seu instinto é esse. Você nasceu para vencer. Esse é um ponto. Mas como é que a pessoa não consegue? Porque o instinto animal é maior. Então, o instinto animal é o quê? Reativo. Ele está sempre ativado em luta ou fuga. Ele sempre está disposto a brigar, ou a fugir, ou a não aceitar. Porque é fora do processo cognitivo. Então, quando a mãe está ali naquele ponto... Até vou dar um exemplo da minha esposa. Ela fez o parto normal. Mas quando ela estava me contando esses dias, assim, nossa, quando chegou no momento do parto, que eu estava sentindo tanta dor, que eu comecei a pensar assim, me dá alguma coisa aqui para essa dor. Claro. Isso não era mais aquele eu dela que queria. É o outro eu animal que quer apaziguar a dor, quer tirar tira essa dor de mim. Sistema de luta e fuga, né? Sistema de luta e fuga. É o simpático. Então a pessoa não tem isso, a pessoa não tem essa consciência. Sim. Só que agora ela Só que essas situações extremas ativam isso, né? Quando a pessoa está numa situação de algo muito extremo, né? E muitas vezes também no extremo e outras no dia a dia que parece que é extremo também, que a procrastinação ela é um suposto extremo, porque ela vai levar a pessoa para um ponto que ela não se vê ainda como merecedora. Então, se torna um extremo também. Se torna um limitador. Ela não vai até, ela não consegue fazer. E aquilo cansa até o físico dela. Claro, porque a frustração gera uma energia negativa que causa na pessoa a retração. Sim. O sistema todo deprime. Todo deprime. É isso que acontece. E isso reverbera até na saúde física. Total. Porque quando tu te frustra porque tu não consegue fazer aquilo, o teu corpo, ele começa a refletir de maneira, vamos dizer... também é inconsciente, mas de maneira biológica, né? Começa a deixar de funcionar da maneira que deveria porque tu não está fazendo aquilo que tinha que fazer. Sim. Então, ele é preparado para aquilo. Sim. Quando não acontece aquilo, o próprio sistema ele para de funcionar. Então, a pessoa tem doenças, porque ela está indo para um outro caminho. Porque o caminho da pessoa gera o quê? Mais saúde, mais felicidade, mais alegria. Não quer dizer que todos os dias porque o órfão vai aparecer, quer ela queira ou não. Mas ela sabe que o caminho é esse. Essa busca. Quando ela não vai para esse caminho, o corpo fala. O corpo vai começar a dar os sinais de que ela está no caminho errado. E esse caminho, podemos dizer que ele é o plano da pessoa, o desejo dela, ou ele pode estar ligado também a um plano de vida, uma missão de vida, algo mais espiritual até? Maravilhosa pergunta. Na minha visão, e pelos meus estudos, é um plano de vida. Cada um tem um projeto. E essa pessoa que tem esse projeto, ela é preparada fisiologicamente, biologicamente, mentalmente, espiritualmente para cumprir aquele projeto. Quando ela não cumpre aquele projeto, ela fica fora do escopo. Tudo dá errado. Tudo dá errado, tudo se dificulta, ela não tem mais ajuda da vida. Porque a vida ajuda no fluxo da própria vida. Quando a pessoa está fora do projeto, ela não tem essa ajuda da vida. Então, ela tem mais dificuldade de se recuperar de alguma doença. Ou ela abre a porta para essas doenças. Ela tem dificuldade nas relações. Ela tem dificuldade de ter uma economia crescente. Né? Porque a gente pode até ganhar bem, mas o dinheiro vai embora. Que ela nem sabe. Exatamente. Ela ganha bem. O problema não é ganhar, o problema é ter. Né? É conseguir crescer. Então, ela acaba se auto-sabotando continuamente porque ela está fora do projeto. No projeto, quando a pessoa entende, mas como é que ela sabe que é o projeto? Inconscientemente, ela tem um desejo. E esse desejo, ele, vamos dizer, assim, trabalhando agora a nível biológico, né? Que acontece no cérebro viscerotônico, que é daqui da garganta até próximas genitais. Tá? Aqui, ó. Aqui está o sentimento de realidade ou não dessa pessoa quando é para ela ir para um caminho, ela vai sentir uma abertura, um calor, uma vontade. Quando ela não é para ir para aquele caminho, ela se torna retraída, se contrai. Não significa o frio na barriga. Frio na barriga pode ser positivo. Porque o frio na barriga, ela é um tipo de percepção de que tu tem que vencer aquele desafio. Não quer dizer que tu não tenha que ir por aquilo ali. São coisas diferentes, tá? Mas eu tô falando na relação de que aquele frio que dá internamente, aquele calor que dá internamente, quando é o calor é positivo, quando é o frio é negativo. Então a pessoa sabe na realidade para que caminho ela seguir, se ela começar a escutar o corpo. Com certeza. Só que como é que a pessoa escuta o corpo se ela se alimenta mal?
Como é que ela escuta o corpo se ela não faz exercícios? Sim. Como se é que ela fuma muito, ela- bebe, né? E aí intoxica o organismo, essa né? Com Intoxica certeza. essa pessoa. Porque tem um conceito, né, que a gente fala muito, e eu trago o conhecimento do Ayurveda, eu estudei essa medicina durante 15 anos, né? Olha que maravilha. E falava muito sobre a digestão, né? Sim. Então, assim, digestão não é só da digestão dos alimentos, mas a digestão dos sentimentos. Tem aquela frase que as pessoas dizem, nossa, aquela pessoa me falou alguma coisa, eu não digeri aquilo muito bem, né? Então, assim, a gente tem quanto mais o nosso corpo digerir o alimento, né? Ou seja, a partir do momento que eu como coisas que são compatíveis com a minha capacidade de digerir, nos horários corretos, da forma correta, eu vou conseguir digerir essas situações também de uma maneira melhor e aquilo vai gerar um impacto menor no corpo. O corpo não vai ter um resíduo que a gente chama, que são essas toxinas, né? Isso aí. E aí tudo E funciona melhor, muitas né? das pessoas não estão acostumadas a sentir no corpo as emoções. Não. Tô com medo. Isso. Aonde no meu corpo Tá o medo. Isso, exato. eu vou É sentir? medo, né? É medo. É medo mesmo, é? É medo eu mesmo, tô né? com ansiedade, mas aonde no corpo eu sei que é ansiedade ou se não é. Muito bom essa colocação. Então, muitas porque vezes a o gente medo é sente... nervoserotônico. A gente pode... Viscerotônico. Viscerotônico. Ao momento em que a gente Das tem vísceras, aquela né? sensação que a gente aprende com o autoconhecimento, Perfeito. tá acontecendo isso comigo. Preciso ir para cá, preciso ir para lá, preciso me recolher, preciso agir. Perfeito. E aí, quando é o medo mesmo, é no viscerotônico. Quando não é medo, é no cerebrotônico. Quando não é medo. Quando não é medo, Tá. é crença. A Entendi. pessoa pensa sobre aquilo, ela não tem o medo A cabeça real. faz- A cabeça Tá. é na cabeça. Ela não tem um É. sintoma no físico. Não tem sintoma no Entendi, físico. Porque o sintoma entendi. no físico, ele é 100% real quando é medo. Entendi. Então, a pessoa, quando tem medo mesmo, ela é... O próprio corpo dela, nessa região aqui, é que vai falar, não aqui. Quando ela Tá. diz, eu penso que tô com medo, já não é medo. É crença. É autolimite. É ela mesma dando um passo para trás. Tá. E era aquilo que a gente estava conversando, inclusive no início, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre esses desbloqueios da mente. Isso. Como isso funciona na prática? Muito bom. São 2 pontos. O primeiro é o cognitivo e o segundo é o comportamental. Então, a pessoa ela tem que saber, primeiramente, que ela tem esse bloqueio. Então, ela tem que procurar, né, desbloquear, ou seja, procurar ajuda, procurar, primeiro, identificar que existe algo que está fazendo com que ela não consiga fazer o que ela quer. Primeiro ponto, ela tem que ter essa consciência. Ela reconheça Ela isso. tem que reconhecer isso. Depois, nós trabalhamos, então, a identificação desses limites para De ela... que forma isso? Isso Ela são perguntas, descreve... são questionamentos, Tá, são entendi. formas que a pessoa apresenta a própria vida, né? Tá. Muitas vezes a forma que ela fala, a maneira que ela está conduzindo A relação, a com as relação, pessoas a forma ali, que ela com se os filhos, apresenta. A educação dos filhos, enfim. Tudo Tá. isso traz os sinais, Tá. né? Mas de forma mais prática, são questões que a pessoa responde, né? Tá, Que, perguntas. Perguntas, Tá. né? Como é que tá a tua vida hoje? Minha vida tá aqui. E você acredita que poderia estar melhor? Pronto, já tem um bloqueio se ela acredita que poderia estar melhor. Tipo, por que não tá? Por que não tá? Entendi. Aí que tal? Pronto, aí ela começa. Mas não é inerente do ser humano ele querer sempre melhorar? Claro que é. Só que quando você está no caminho, você não vai dizer que você está bloqueado, que você sabe que está no caminho. Você está no fluxo. Mas e qual seria a resposta, então? Em que pergunta? Dessa pergunta, você gostaria que sua vida melhorasse? Claro, porque quando você pergunta para a pessoa, onde você gostaria de estar? Tá. Não é? Ok. Não, a pergunta Sim, não é essa, a claro. pergunta não é... É onde você gostaria de É. estar. E olha só, onde você gostaria de estar? Onde é que você está? Ok. E por que você não chegou lá? Tá. Não, mas é que eu digo, não é, a gente não tá sempre, de uma Não é certa uma forma, pergunta querendo única, melhorar. são assim. várias Não, são pra serem várias. Porque, ó, interpretadas. onde você gostaria de estar agora? Tá. Perfeito? A resposta certa seria onde eu tô. Pronto. Eu conversei esses tempos com um amigo meu. Entendi. Ele foi me buscar para me mostrar o carro novo dele. Tá. Tá? É um amigo já faz 28 anos que eu sou amigo dele. A gente foi conversar, saiu para dar uma volta, eu e ele. Mas ele foi lá me buscar porque ele queria me mostrar o carro. Tá? Aí ele mostrou o carro. Aí ele chegou assim, Fernando, deixa eu te falar um negócio. Eu adorei ouvir aquilo ali. Ele falou assim, Fernando, hoje eu tô no melhor carro, tô na melhor casa, tô no melhor negócio e tô com o máximo de dinheiro na conta e tô com a melhor saúde. Tô na melhor fase da minha vida. É isso aí. Entendi. Ele tá onde ele tinha que estar. E o que ele quer, é claro que ele quer crescer, mas o quê? Não necessariamente o que ele não consegue, mas ele tá naquele lugar onde ele queria estar. Aham. O que ele vai fazer daqui pra frente é com base nisso. Tá. Aí todo mundo, obviamente, quer expandir, quer crescer e tudo mais. Eu estou no processo. Por que tu não conseguiu? Porque eu estou no processo. Tá bem. Pronto. Não, eu não consigo chegar lá. Então, eu quero um carro tal, eu não consigo. Eu quero uma casa tal, não consigo. Eu quero ter mais funcionários na minha empresa, eu quero abrir uma empresa, eu quero ter um relacionamento, eu quero, enfim, qualquer coisa que ela ainda não Tá. tenha, que ela ache que Eu vou te deveria fazer uma estar. outra pergunta, tá? Que talvez seja uma pergunta mais polêmica. Pode perguntar.
Isso porque a questão do contentamento, tá? Se a gente vai lá nas bases do yoga, né? Ah. O yoga fala que a gente tem um conceito que é a santosha, que é o contentamento. É a gente entender que aquilo que a gente está hoje é isso aí. Que a mente está num estado de equanimidade. Claro que existe um desejo inerente da gente querer, de repente, alguns bens materiais, enfim. Então, assim, como é que tu diferencia uma pessoa que diz, não, tá tudo bem, e aí tu olha e diz, olha, mas não, talvez, né, não seja exatamente aquilo, né? Mas tá tudo bem para ela. Isso não é um julgamento que eu faço. Tá. Porque se a pessoa tá onde ela Porque de repente tá... aquele mesmo cara, sem aquele carro, sem aquela Ah, casa, ele podia estar bem também. podia, Ele podia estar com um casamento Claro, ótimo, com filhos incríveis, sem dúvida. mas sem aquela casa, sem aquele carro, né? Mas pra ele aquilo era importante naquele momento pra ele conseguir tanto prova que ele foi me buscar pra me mostrar o carro. Sim. Mas aí se rouba o carro dele. Ah, ele bota... Ou a casa pega fogo. Se ele não tem entendeu? seguro, né? Não, mas é que É eu um digo assim, problema, é que os né? bens materiais, de Sim. uma certa forma, não vão trazer esse contentamento. Tu Pra entende? algumas pessoas, não. Mas será que não é para todos? Aí é uma pergunta que a gente tem que fazer pra cada pessoa. Eu vou te trazer a minha visão, tá? Eu digo por causa que as coisas são transitórias. Claro, eu concordo A casa pega contigo. fogo e aí o cara volta naquele lugar do tipo, pô, eu tô mal de novo, Sem entendeu? dúvida nenhuma. Aí que entra a fé. É isso que a gente tava falando, Perfeito. entendeu? Quando tu acredita em algo que é algo superior, que é algo divino, isso é ilimitado. Sem dúvida. Né? Que eu acho que um dos objetivos nossos aqui também é Só que sintonizar as pessoas nesse lugar Não, mas também, perfeito. né? Mas olha que interessante a tua colocação. Se a pessoa, por exemplo, tem um carro, tá? E ela perde aquele carro. Tá. A capacidade que ela teve de conseguir aquele carro torna ela ilimitada pela fé a conseguir outro carro. Ou não. Ou ela entra numa depressão profunda. Aí é que é o ponto. Aí porque tem um bloqueio. É aí que é o ponto, tu entendi. entende? Olha só, vamos lá. A pessoa pode não ter nada, eu olho pra ela e digo, mas essa pessoa tá vivendo mal, né? Mas ela diz, não, eu tô bem, Tá. eu tô muito feliz, eu tô tudo mais. São outros valores, Sim. né? Tem outros valores. E Isso. outra coisa, dentro dela, ela encontrou a posição dela. Ela tá servindo, talvez, alguém. Tá. Ela tá fazendo um trabalho que ela gosta, espiritual, da caridade. Ela tá fazendo uma coisa que faz bem pra ela. E ela, quando termina o dia, ela não precisa ter aquele carro. Sim. Ela só precisa ter aquela cama. Só precisa ter aquela casa. Aquele lugar, seja. Não Sim, precisa nem ser sim, a casa. sim. Porque pra ela, o que leva a vida dela é o trabalho que ela faz para aquelas pessoas. serviço. O serviço. Servir. O servir. E ela serve na medida do projeto dela. Então tem pessoas que nasceram para ser um carvalho, uma oliveira, uma limoeira, né? Uma macieira, e outras pessoas para Sim. ser uma grama, e faz parte da vida. E todo sim. mundo é tão importante um quanto o outro. Então olhar para a vida da pessoa e dizer que é por causa do carro, por causa da casa, por causa daquilo que ela Sim. tá bem, e eu dizer alguma coisa para ela, não tem como. Agora, ela procurar porque ela tá insatisfeita, porque ela gostaria de estar num lugar que ela não está, eu consigo ajudar ela, porque, Sim, porque essa pessoa tá num projeto, mas não está conseguindo alcançar esse projeto. Ela sabe que tem um projeto, ela tem aquela vontade e ela vai continuar buscando aquilo. Então, aí entra o papel de alguém que pode desbloquear. Tá. Quando a pessoa já está satisfeita, não tenho nada que eu possa fazer. Assim como, por exemplo, tu vai atender uma pessoa que a mãe leva o filho. A mãe vem e diz assim, já aconteceu comigo isso há 20 anos atrás. Não chega a 20 anos, mas uns 15 anos atrás. É. A mãe trouxe o filho para eu trabalhar ele. Que idade tinha esse filho? Eu acho que tinha uns 16 anos. Tá, tipo início de carreira, aquela coisa. Mas era Tá outra escolhendo carreira ainda, talvez. Isso, para trabalhar ali ele, para dar uma... Mas era para colocar ele numa rota. Tá. Mas Tipo, ele o não filho tá queria, perdido. ele não queria. Aham. Tava bem ali. Tava bem ali, ele tava curtindo ali, ele não Sim, tava sim. afim. Uhum. É o pior trabalho que eu posso fazer. Ah, com certeza. Alguém que não quer. Não quer. É. Né? Então não adianta eu Tu não ajudar. quer convencer ninguém. Não né? quero convencer. Tu não quer convencer Não. ninguém, né? É isso. As pessoas vão atrás de ti porque elas se conectam com o que tu diz. É desse cara que eu preciso. É isso aí. É exatamente isso aí. Porque se eu quiser chegar e dizer que o que é melhor para a vida de uma pessoa, Sim. ou eu me oferecer Baseado nos teus valores. para fazer talvez, alguma... né? Exatamente. Eu vou acabar atrapalhando a vida dessa pessoa, tirando ela do rumo dela. Sim. E ela vai se dar conta que de repente ela foi para um lugar que não era o que ela queria. Então a pessoa lá não tem nada, né? Fisicamente, Sim. assim, materialmente. Materialmente, né? Mas ela tá completa espiritualmente. Aham. Nossa, essa pessoa tá no projeto dela. Sim. Que Mas aos ela- olhos de outra pessoa pode dizer, pô, tu poderia ter um carro melhor, uma casa melhor. Por isso né? que é o princípio daquela individualidade, o princípio da vontade própria e Sim. ela O ideal seria unir as duas coisas, né? Parte espiritual e parte material, né? para nós, né? Para Aí- nós. Sim, não é para todos, né? É, Com a gente certeza. tem que ter essa coisa. É que nem na PNL se fala, mapa não é o território, né? A gente quer que o território seja o mapa, mas não é. Sim. Entendi. Tipo, cada um tem uma forma de pensar e a gente não pode Entendi. pisar no mapa do outro. Porque ele... Mapa não é território. Não, não é território. É. Fernando, você poderia explicar um pouquinho para gente como que é feito esse trabalho? Claro. Bom, o primeiro passo é a pessoa, né? Que a mais gente um estava chá? falando... Eu aceito aqui, muito bom o chá.
Agradeço aí. Muito bom mesmo. Quero abrir a nossa Pessoal, capacidade mental. Como é o nome da empresa? Bruta Bruta Flor. Flor. Bruta Flor. Pode confiar. Muito bom mesmo. E quem está no nosso grupo, Ó. no grupo fechado, tem acesso a desconto, tem acesso a Olha aí, condições coisas especiais, maravilhosas e Já compra um e kit, restritas. né? Já compra um kit pra, Sim. né, pra Já ter... assistiu a entrevista com o Chazinho. Claro. né? Isso, Tomando já, junto, né? já a próxima vez que você for assistir, já vem com o chazinho junto, porque a gente vai estar tomando aqui, eles vão estar Você tomando vai também. acompanhando junto. Isso. Muito bom. Então, o primeiro passo, né, como tu comentou, é pra frente. Sim. A gente tava falando aqui nos bastidores, né? Aí o Marco falou, a gente tava, não, primeiro, o importante é querer. Aí ele falou, não, primeiro é dar o primeiro passo. Tá certo. Primeiro passo pra frente é você querer fazer uma melhora, né? Ou seja, querer alcançar algo que você ainda não está conseguindo alcançar. Então, esse é o ponto base para qualquer coisa, quer seja uma empresa, uma pessoa, qualquer pessoa que busque esse trabalho. Tá? Quando eu entro numa empresa, para ser mais específico no trabalho do meu dia a dia, né? A empresa geralmente ela está estagnada. Ela já tem uma dinâmica funcionando que chega a um ponto em que, por mais que eles façam ou tragam ideias, inovações, ela bate num patamar ali. Ela não ultrapassa aquele patamar. Por isso que eu falo que a gente bate recordes de vendas sempre. Sempre. Eu até fiz uma plaquinha assim para dar para as pessoas, porque ela acontece, né? Até a gente atendeu uma pessoa em Dor Mendes, Pernambuco, que não, assim, supostamente estava estagnada há muito tempo, né? Só que ela confiou no trabalho, tudo mais, se esforçou para poder fazer, né? Para ela foi um esforço muito grande. E ela deu uma declaração, nunca tinha feito um vídeo na vida. E ela foi lá, nos mandou um vídeo com uma declaração sobre a mudança que ocorreu. Isso Que legal. Isso é o que paga a conta, no final. certeza. Né? Porque é o que vale né, de tudo isso. Então a pessoa entra, primeiro, ela expõe a situação que ela está, né, de que ela quer melhorar. E a gente faz, primeiro, uma visão interna do que está acontecendo e o que pode estar bloqueando ela na empresa, na vida, nos negócios. Né? A gente olha para o todo, olha para os vendedores. Geralmente a empresa ela fica limitada ao vendedor. Poucos empresários têm consciência disso. Porque se você, por exemplo, empresário, quer faturar 100 mil, o seu vendedor ele quer faturar 50, a empresa vai faturar 30. Porque o vendedor também não vai alcançar o patamar dele, senão ele já estaria até em outra empresa ou estaria mudado de negócio. O dono não vai conseguir o 100, mas ele não sabe por que isso não acontece. Por que não acontece o 100? Por que isso está acontecendo de eu vender menos? Por causa do vendedor. Ah, mas então é culpa do vendedor? Não, é que a mentalidade do vendedor é diferente da do dono. Não foi feito um alinhamento de expectativas e de merecimento de realidade. Quanto vai ganhar esse vendedor se for 100? Né? Quanto que vai ser? Como é que vai ser isso aí? Quanto que ele ganha de bônus se bater a meta do dono? Tá claro isso? Tem um acordo entre os dois? Tem condições desse vendedor fazer o 100? Tem recursos para ele? Tem marketing? Tem disponibilidade Incentivos, de... né? Tem incentivos, tem ferramentas? Sim, sim. Né? Tem estratégias de marketing para conseguir? Não. Não adianta Como? querer vender 100 e não poder produzir o 100. Perfeito. Ah, eu vou Também, esperar claro. aumentar a venda para... É o que acontece. Pra Então, investir. primeiro você faz, né, por exemplo, um trabalho de consultoria para depois você pensar em aumentar a venda. Porque muitas vezes eu digo, não faz nada ainda antes da gente começar, quando a pessoa fecha a consultoria. Eu digo, mas aí o que eu vou fazendo? Espera a nossa primeira, né, o nosso primeiro encontro. Para a gente entender o que Mapear está ali, acontecendo. né? Tem uma dinâmica funcionando muitas vezes. As pessoas contratam, às vezes, as pessoas por afinidade, não por competência. Ou empresas familiares também. que Empresa deve familiar ser é o que difícil mais pra acontece. Tu caramba, né? repete, às vezes, Sim. a família na Colocar empresa. um parente ali numa posição estratégica, né? E tem aquela dificuldade, Isso né, acontece de- muito, né? E essa posição que a pessoa coloca, geralmente é a posição errada daquela pessoa também. Sim. Ela não faz bem o trabalho porque ela Ela não tá mal colocada. para ela e para a empresa. Sim. O reconhecimento desses talentos, assim, né? Tu vai colocar uma pessoa que é boa de marketing no financeiro, essa pessoa ela vai ficar frustrada, ela vai fazer um péssimo trabalho, vai te entregar algo incompleto Sim. e tu tá perdendo um potencial de trazer novos clientes através dessa competência de uma pessoa como essa. Então, muitas vezes nas empresas a gente não demite ninguém, a gente não nem contrata até 3, 4, 5, 6 meses de trabalho. Por quê? Porque tem muito a extrair da empresa, muito reposicionamento interno, muitas formas de fazer o marketing, de atrair clientes, com base também nesses princípios da missão, do propósito da empresa, do para que ela está ali. O que o cliente, o vendedor, o funcionário, ele vai ganhar com aquela empresa funcionando. Porque não é só ganhar dinheiro, não é só ganhar um trabalho, tu tá participando de algo que faça sentido. Agradecendo e encerrando o nosso Obrigado. podcast de hoje. Até Muito a próxima. obrigado.
Obrigado pela sua presença. Adoramos esse papo, foi ótimo. Gratidão. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E você, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para entrar no grupo exclusivo. Compartilhe, dê o like e até o próximo Sintonize com você.